árabe faz proposta milionária por Luiz Henrique, é verdade isso? Exemplo de humildade e caráter de Rafael Sobis. E mais, Felipe Melo soltou os bichos. Ele tá certo ou tá errado? E Riquelme tá muito próximo de assinar a renovação. Isso e muito mais tu vai curtir aqui agora. No Tamo Junto Flusão, Lealdade Tricolor. Vamos lá? Família, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Portela Leite e é um prazer recebê-los por aqui, ok? Muito bom mesmo. Galera, eu quero abrir o vídeo hoje. Eu acho que isso já merece ter um like. Já chega dando like, dando uma moral, porque o canal hoje vai trazer uma coisa que poucos outros canais irão trazer para vocês. Sabe o que é gratidão? Eu acho isso muito importante. Eu tenho uma gratidão enorme por alguns jogadores que vestiram a nossa armadura e continuam, mesmo depois de parando de jogar bola, continuam nos tratando com o maior carinho, com a maior responsabilidade, com o maior respeito. Eu falo isso me referindo a Rafael Sobis. Rafael Sobis é um desses caras que você, toda vez que fala do Fluminense, ele deixa claro o nível de carinho, o nível de respeito ao clube e à sua torcida. E o Rafael Sobis, no final de semana passada, foi fazer uma participação no amistoso lá no México. Ele é ídolo do Tigres, jogou muito tempo no México. Teve futebol de lendas do Tigres contra o Barcelona. Até que o nosso querido Sobis sentiu a famosa pedrada. Vocês sabem do que eu falo isso? A famosa pedrada. Todo jogador que tem o tendão de Aquiles rompido, eles falam que a primeira sensação é como se tivesse tomado uma pedrada no tendão. Quando olha para trás, ninguém jogou pedra, nada. É só a dor que intensifica. É como se fosse uma pedrada. O impacto que você sente na hora do rompimento é como se fosse uma pedrada. Mas para melhor explicar isso para vocês, eu vou deixar o próprio Sobis falar. Fala aí, guerreiro. Gente, tudo bem com vocês? Pois então, vocês já devem de estar vendo, já devem estar sabendo das notícias, e vou fazer um videozinho aqui breve para explicar o que aconteceu. Pois eu estourei o tendão de Aquiles. Tivemos ontem um jogo das lendas do Barcelona contra as lendas dos Tigres, no qual aí com 40 minutos eu senti aquela famosa pedrada, olhei para trás e não tinha ninguém. Na hora eu soube que eu tinha estourado o tendão, depois fui fazer exames e se comprovou. Tá tudo bem, tá tudo jóia, estamos voltando agora pro Brasil, cadeirinha de roda, muleta, tudo bem. Onde quarta-feira provavelmente eu faço a cirurgia. O bom, que eu não jogo mais bola, então não muda nada. Vida que segue, tudo bem. E sinceramente eu machucaria 10 vezes, 20 vezes se fosse possível, para poder passar o que eu passei aqui em Monterrey. Foi maravilhoso, foi lindo, muito bem recebido por todo mundo, minha família toda super feliz. E volto aí pro Brasil com uma grande lesão, mas com o coração cheio de amor pelas pessoas aqui do México, tá bom? Tá tudo certo, tudo bem, daqui uns dias estamos de volta. Tchau, tchau. Cara, eu acho muito nobre da parte do Sobis ele não botar vaidade nenhuma, não botar estrelismo nenhum. E mesmo com a contusão, ele está muito satisfeito, muito honrado pela recepção do povo mexicano, não só ele, como a família dele. Cara, isso é de uma grandeza. Eu sei que muita gente não dá valor a isso, galera. É por isso que eu peço o like de vocês. Isso é de uma grandeza, porra, fantástica. Então, meus parabéns ao ser humano, Rafael Sobis. Que Papai do Céu o abençoe, que tudo corra bem na cirurgia e que você possa voltar à normalidade o mais breve possível. Rapaziada, pega o histórico aí para ver os golaços de Sobis com a nossa armadura. É um mais lindo que o outro. Força, Sobis, estamos juntão, irmão, juntão. E por falar em quem honrou nossa armadura, rapaz, tem essa notícia que pipocou aí, cara, no dia 31.
Al Nassr, time de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, teria oferecido 70 milhões de euros ao Zenit pelo Luiz Henrique. Isso bate na casa dos 450 milhões de reais. Tá bom para você? Eu não quis nem fazer o cálculo de quanto o Fluminense teria direito, rapaz. Por que eu não fiz os cálculos? Porque logo depois, o Alexander Medvedev, presidente do conselho do Zenit, ele veio a público e desvendou isso. Falou que não tem proposta nenhuma, alguém que jogou isso na mídia e que isso é pura balela. Ah, já pensou? Eu não duvido que seja um treinamento do futuro não, hein? Até porque, amigo, Luiz Henrique é fera, vale? Vale. E com a SAF, volta logo, Luiz. Volta logo, irmão. Você ia gostar de ver o Luiz Henrique no Flusão? Fala comigo. E por falar em Flusão, rapaz, o nosso guerreiro tricolor, nosso capitão guerreiro tricolor, ele deu um desabafo pesado, mas eu explico o contexto. Sub-20, Fla-Flu, dentro do estádio do Marcelo, lá em cima do nosso estádio, Xerém, Fluminense toma de 4 do Flamengo, o Flamengo de ressaca do último título que eles conquistaram. Mas o Fluminense não disputou. O Fluminense assistiu o Flamengo jogar. O Fluminense, em momento algum, honrou a camisa, mostrou vontade. E o Felipe Melo fez esse desabafo. Entendeu? O Felipe Melo fez esse desabafo. Fala, pessoal, tava vendo aqui agora as notícias, né? O Fluminense foi a pior derrota do Fluminense no Sub-20. Tomou 4 cocos do Flamengo em casa. Eu fui lá assistir o jogo. Foi 4 porque parece, aí não, né? Devem ter pedido para dar uma segurada. Porque era pro Flamengo ter metido uns 8. Isso que é o Flamengo que acabou de ser campeão do mundo. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que ter cobrança. O treinador do Sub-20 tem que ser cobrado. A diretoria tem que ser cobrada. Sabe? Porque o Sub-20 é um passo do profissional. E os caras perderam de 4 em casa no clássico, sem fazer força, depois do Flamengo vir ganhar um Mundial. Os meninos com cabelo amarelo, com time reserva, meter 4. Eu que não sou mais jogador, tô com vergonha. Senti uma vergonha danada. Sabe? Uma vergonha danada eu senti. Fui lá assistir o jogo em Xerém. 4. Fazer o quê, né? O nome do treinador é Felipe Caravani, não sei o quê, né? Ele deve fazer alguma coisa de diferente, né? Deve fazer uma coisa diferente. A cobrança tem que existir. Outra, o meu filho joga no Sub-20, não entrou em campo, eu não tô falando porque é do meu filho, não. Tô falando aqui como um torcedor. É um absurdo. Um absurdo. Tomaram de 4 e ninguém fazer absolutamente nada. Um absurdo com a instituição, com o Fluminense. 4. Cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tô vendo algumas mentes maldosas comentando: ah, que o Felipe Melo pegou pesada porque o filho dele não jogou, que tal. Ele deixa claro que isso não é motivo e eu acredito no Felipe Melo. Por quê? Porque se fosse isso, ele teria falado de outras vezes. Ele não comentou em outras derrotas. É que realmente 4-0 pro rival dentro de casa incomoda qualquer torcedor. Eu que não sabia disso já estou incomodado. Entendeu? Imagina pro torcedor que é ídolo do clube que tem um filho jogando lá. A indignação é maior, irmão. A indignação é maior. Aí você tenta entender o porquê que isso aconteceu. Aí o GE tá nessa matéria aí. Entenda por que o sucesso do Sub-17 do Fluminense não se repete no Sub-20. O que eu acho uma coisa totalmente estranha. Mas, segundo o Antônio Garcia, diretor executivo das divisões de base do clube, ele soltou esses argumentos aí. Abre aspas para Antônio Garcia. O Fluminense é um clube que, pela sua essência vitoriosa, tem pelo DNA formar atletas vencedores. Quer sempre estar disputando os títulos.
Mas nas categorias de base, esse não é o primeiro propósito, e sim formar para profissional com o máximo de informações que a gente conseguir e entregar mais pronto ao time principal. Explica Antônio Garcia. E ainda tem um outro comentário dele. É lógico que incomoda quando a gente não passa de fase no Brasileirão Sub-20, quando perde em casa como ocorreu, mas não abrimos mão do nosso processo formatório. A gente não rasga o nosso DNA em troca de um título. Fecha aspas para Antônio Garcia. É justamente aí que eu faço algumas perguntas, galera. Será que isso funciona? Ou se funciona, será que é satisfatório? O último jogador do Júnior, que foi profissional e fez sucesso, nós temos aí, hoje ainda, John Kennedy voltou, o Martinelli, tem mais algum? Eu aqui de imediato eu não lembro, não consigo pescar. Ah, o Riquelme. Tem esses três aí. Há quanto tempo? Tem o André, tem os outros que saíram, mas há quanto tempo o último do Júnior subiu profissional? O mais recente foi o Riquelme e o Isaac. Só que tem um detalhe. Isso para mim é coisas que podem ser aprimoradas. Eu não vou tacar pedra na forma dele pensar, porque em determinado momento pode ser que isso tenha alguma coisa positiva. Mas se a intenção é chegar no profissional, tem alguma coisa negativa aí. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o jogador chega no profissional sem estrutura física, sem o psicológico adequado, sem a postura correta. Eu particularmente vejo dessa forma. Eu não vejo a cabeça do Riquelme, do Isaac ou de qualquer outro desses jogadores que subiu agora com cabeça de profissional. Aí tu vai falar, mas eles são novos, mas eles não demonstram estarem abertos para poder aprender com o profissional. Pelo contrário, eles demonstram já chegar, tipo, eu sou o bambambam, cheguei, me respeita. E não é assim. Respeito não se pede, por favor, respeito se conquista. Eles têm que chegar num ambiente novo, como é o profissional, qualificado, vara curtinha, prestar atenção como funciona, respeitar todo mundo e galgar os espaços dele. Mas isso sem timidez extrema. Mostrando, sim, que ele respeita, mas que ele quer buscar o espaço dele. E como é que ele faz isso dentro de campo? Levando a sério o treinamento, brincando pouco, focado, com vontade. Ah, você vai perguntar para mim, Portelão, quer dizer então que os jogadores não estão focados? Não, cara. Eu quero dizer que tem alguma coisa acontecendo porque os jogadores não são utilizados, porra. E daí o problema vem da onde? Então aqui um exemplo. Tanto essa situação do Sub-17, matéria do GE, eu vou deixar na descrição, como eu vou deixar também essa observação do GE aqui, outra matéria do GE. Léo Jansen do Fluminense comemora a chamada para treinos da seleção brasileira. Experiência única. Ele afirma. Aí eu falo para vocês. Recentemente tivemos Fuentes e o René machucado. Botaram o Guga na esquerda. Aí machucou Samuel Xavier. Trouxe o Guga para a direita. Botou o René a meia bomba na esquerda. Aí por que houve? Precisou de um lateral. O Renato levou o Wagner, de 17 anos. Mas quando chegou na hora, não teve coragem para botar o garoto. Aí eu faço a pergunta, o que levou o Renato a levar o Wagner, de 17 anos, com convicção? E quando chegou na hora do jogo, não teve convicção para colocá-lo, porque ele só tinha 17 anos. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque o Léo Jansen está lá de bobeira.
Léo Jansen tem mais idade, tem 20, 21 anos, já jogou no profissional, já jogou pelo profissional fora e foi bem, porra. Em ambas as vezes foi bem. Por que não chamou o moleque? Ele não faz parte dos planos do Renato? Não faz parte dos planos do Fluminense? O Fluminense renovou o contrato com ele há pouco tempo. Então, o que está acontecendo? O garoto sobe, não tem oportunidade, fica nesse vácuo aí, não é utilizado. Eu vou falar sobre o elenco no próximo vídeo e eu vou comentar sobre isso. Nós temos jogadores que, para mim, de certa forma, não é nem pelo Renato, mas eles passam a ser boicotados pelo sistema do Fluminense, que não tem coragem de colocá-los no profissional. Veja o exemplo do Júlio Fidelis e do Davi Schultz. O Renato já falou, no caso do Fagner, que ele não quer botar o garoto para não queimar o garoto, que não está pronto para a torcida. Porque se botar o garoto, a torcida pode pegar no pé se ele não for bem, é porque ele não está preparado, vai queimar o garoto, tá total. Beleza. Bela preocupação. Muito boa. Mas eu faço uma pergunta. Então por que Cargas d'Água colocou o Júlio Fidelis e o David Schultz para pegar o Bahia na Fonte Nova e para pegar o Fortaleza no Maracanã? Eu falo por quê. Thiago Silva machucado, Ignacio machucado, Freitas não podia jogar e tal, só tinha o Manuel disponível. Thiago Santos Pereira volante, só tinha o Manuel disponível. Aí eu faço uma pergunta. O que levou a botar os dois para jogar? Os dois não estão habituados, os dois podiam ir mal e os dois podiam ser queimados pela torcida. Qual é a diferença? O que mudou? Para não colocá-los antes. Para não colocar o Wagner, o Léo Jansen. Não entendo isso. Quer dizer que na merda, quando estiver na bosta, na última alternativa, quando já caçou a escada, o hidrante, eles não podem sair do lugar, já que não tem ninguém, bota o moleque da base. Que a impressão que se tem é essa, cara. E o que é pior, os moleques foram bem pra cacete, demonstraram os seus valores, e só Deus sabe agora se vão voltar ao profissional um dia. Aí o Renato vai pra coletiva, não, nós ganhamos 2 belas surpresas. O cara tá no Fluminense todo dia e acha que é surpresa? Cara, eu não sei o que tá vendo com o Renato. Não sei o que tá vendo. Que é crítica construtiva. Não tô detonando o Renato. Não sei se é questão da diretoria, não sei. Mas eu gostaria de entender, galera. Eu gostaria muito de entender, que eu acho isso muito estranho. Mas vamos aguardar. Vamos ver o que vem por aí. E para finalizar, rapaziada, parece que a novela tá chegando ao fim, ok? Riquelme tá próximo de renovar o contrato, segundo informações. Já saiu no canal do Lessa, já saiu na Roda do Flu, já saiu no GE, já saiu em vários lugares. Até o final de semana, eles garantem que o novo contrato já deve estar assinado. Eu acho uma bola dentro. Acho excelente notícia. Mas aí vai implicar de novo nesse sistema, ou do clube, ou do Renato, não sei de quem. Vai botar o Riquelme para jogar? Vai. Vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Família, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da atenção. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Não esquece. Antes de ir embora, não se esqueça. Deixa o like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe aquele comentário que só você sabe fazer. Valeu? Valeu, família. Até a próxima e a gente se vê por aí.